capítulo 8. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, irmãos, a história de Maria, a mulher adúltera. Vamos estudar um pouquinho essa história. Quais são as lições que esta história tem para a nossa vida? O que nós podemos aprender dessa história? Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Enquanto você procura apenas uma informação, o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Possivelmente o primeiro evangelho escrito foi o Evangelho de Marcos. Marcos, Mateus e Lucas escreveram antes do ano 70. João, ao contrário do que alguns pensam, escreveu o Evangelho depois de ter escrito o Apocalipse. Muito possivelmente. Dificilmente João escreveu primeiro o Evangelho e depois o Apocalipse. João primeiro escreveu o Apocalipse, depois ele sai de Patmos e ele vai morar na cidade de Éfeso. E ali ele escreve o seu Evangelho. Por que João escreveu o seu Evangelho? O objetivo de João é diferente do objetivo de Mateus, é diferente do objetivo de Marcos, e é diferente também do objetivo de Lucas. Por que Mateus escreveu o seu Evangelho? Mateus escreveu o seu Evangelho para judeus cristãos, e ele escreveu o seu Evangelho para mostrar que Jesus era o Messias tão esperado da profecia hebraica. Marcos tem outro objetivo. Marcos, ele escreve o seu Evangelho para mostrar que Jesus é também o Messias, é um servo sofredor, mas Marcos escreve o seu Evangelho para mostrar que Jesus é aquele que veio para sentir o toque da humanidade. Pegue como exercício de casa e observe quantas vezes o verbo tocar aparece no Evangelho de Marcos. É interessante isso. Jesus veio para tocar as pessoas. Porque Lucas escreveu o seu Evangelho. Qual era a profissão de Lucas? O que Lucas fazia da vida? Lucas era médico. E Lucas escreveu o seu Evangelho. Olha, irmãos, como é bonito isso. Lucas escreveu o seu Evangelho para mostrar que Jesus é o grande médico das almas. Os comentaristas dizem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho universalista. Em Lucas, Jesus é aquele que quer abraçar o mundo inteiro. Jesus, ele tem tempo para aleijados, para cegos, para crianças, para as mulheres que também eram marginalizadas nesse período. Em Lucas, Jesus tem tempo para todas essas pessoas. Mas no Evangelho de João nós encontramos uma coisa interessante. Jesus é apresentado como o Filho de Deus. No Evangelho de João, a grande preocupação é apresentar Jesus como Filho de Deus. Todas as vezes que você lê as histórias do Evangelho de João, lembre-se que as histórias estão ali para provar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Vocês lembram como é que João começa o seu Evangelho? Como é que João começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas ele diz também que o Verbo era Deus. E João aqui está fazendo uma alusão àquele princípio lá de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para que não fique nenhuma sombra de dúvida, no verso 14 ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, tem uma coisa preciosa nesse texto. A palavrinha que foi traduzida como verbo. Muitos de vocês sabem qual é a palavra. É a palavra logos, que significa verbo, significa palavra, significa um monte de coisas, inclusive conhecimento. E por que isso é importante? É porque quando João chegou à cidade de Éfeso, ele estava enfrentando um problema doutrinário. Havia pessoas ali que diziam que a salvação poderia acontecer a partir do conhecimento. A libertação se dava a partir do conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa tinha, então acreditava-se que a pessoa então poderia ter uma libertação maior. Ela ia galgando esferas, por assim dizer, de perfeição. E aí João diz o seguinte: olha, sabe que vocês estão dizendo que a salvação se dá pelo conhecimento, mas eu quero dizer que vocês estão certos, pela metade. E aí é por isso que no Evangelho de João aparece Jesus naquela oração de intercessão, no capítulo 17, quando Jesus diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que João estava querendo dizer aqui? João estava dizendo o seguinte: olha, de fato,
A salvação se dá pelo conhecimento, mas é pelo conhecimento de Deus e conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Você precisa ter isto como pano de fundo para entender o Evangelho de João, porque é isto que está na cabeça de João. João quer mostrar que a salvação se dá pelo conhecimento, a salvação se dá pelo relacionamento com a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho e, logicamente, com a pessoa também do Espírito Santo. Então, quando nós estamos diante aqui dessa história, nós precisamos ter esse pano de fundo para entender bem o que está acontecendo no capítulo 8 de João. Agora vamos à leitura do capítulo 8. Diz assim, verso 1: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando, um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade para tentar saber quem é a mulher dessa história. É Maria Madalena? Não é Maria Madalena? Será que essa mulher adúltera aqui no capítulo 8 de João é Maria Madalena? Será que não é Maria Madalena? Eu queria que você avançasse poucas páginas na sua Bíblia, até o capítulo 12. Nós temos um relato que se relaciona com esse no capítulo 8. No capítulo 12 nós encontramos o relato em que Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E nós temos aqui um episódio muito bonito, que aparece também em Mateus e que aparece em Marcos. Se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai observar que aqui no capítulo 12, abaixo do título, tem indicando os outros textos onde aparece a história também. Tem aí na sua Bíblia, sim ou não? Qual é o texto? Em Mateus, onde é que aparece? Mateus 26, versos 6 a 13. E em Marcos 14 e versos 3 a 9. Só que a história de uma mulher que ungiu Jesus aparece também em Lucas. Mas vocês vejam que aqui em João, a pessoa que traduziu, o editor da Bíblia em português, não incluiu o relato de Lucas como um relato paralelo do relato de João. Interessante isso. Afinal de contas, aquele relato lá é o mesmo de Mateus, de Marcos e de João? Será que essa mulher aqui é aquela mesma mulher lá? Será que é a mesma mulher do capítulo 8? Vamos ler os versos 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro. Pare e olhe um pouquinho para cá. Antes de começar a fazer alguns comentários sobre esses textos, tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Irmãos, esses dois relatos, estas duas histórias, são talvez as histórias mais emblemáticas com respeito à graça que nós temos no Novo Testamento. Você quer falar sobre a graça? Fale sobre esses dois textos. Você quer falar sobre graça? Fale sobre a história da mulher adúltera. Se você quer falar sobre graça, fale sobre a história de Maria, de Betânia, aqui no capítulo 12.
Às vezes a gente procura dicionários para tentar achar o significado da palavra graça. E muito comumente nós dizemos que graça, o que significa graça? Graça significa o quê? Favor imerecido. É muito comum essa definição. Mas nós podemos encontrar várias outras definições de graça. Uma das melhores eu encontrei no ano passado. E eu gostaria de compartilhar com você. Eu li um livro em que o autor dizia o seguinte, que graça significa duas coisas. Presta atenção. Primeira coisa, graça significa que não é possível Deus amar mais. Pastor, como é que é isso? Como é que graça significa isso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que todos os anjos dos céus, todos os anjos, que todos os habitantes dos mundos não caídos, eles fizeram uma reunião, eles se reuniram, e eles pensaram o seguinte, olha, nós vamos fazer uma reivindicação a Deus, nós queremos pedir a Deus que Deus ame mais a humanidade, nós queremos pedir que Deus ame mais, nós precisamos que Deus ame mais. E aí eles chegam para Deus e dizem assim, Senhor, nós fizemos uma reunião, e nós agora queremos apresentar diante do Senhor uma reivindicação, nós queremos que o Senhor ame mais a humanidade. Mas eu quero dizer para você que isso não é possível, não é possível. Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, ela diz que se fosse solicitado um centavo, eu estou dizendo um centavo a mais ao céu, o céu não teria condições de pagar. Dá para parar para pensar o que significa isso? Se fosse solicitado um centavinho a mais ao céu, o céu não teria condições de dar. Por quê, irmãos? Porque o céu deu tudo que tinha. Não é possível fazer Deus amar mais você. Mesmo que você diga assim, pastor, eu vou ser um adventista mais dedicado. Não é possível fazer Deus amar mais porque você vai ser um adventista mais dedicado. E se você disser assim, eu vou frequentar todos os cultos da igreja. Não é possível fazer Deus amar mais porque você frequenta todos os cultos da igreja. E se você disser assim, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou ler um capítulo do Reavivados por sua palavra. Não é possível fazer Deus amar mais você por causa disso. Não é possível fazer Deus amar mais. Agora, graça significa uma segunda coisa. Não é possível fazer Deus amar menos, irmãos. Não é possível fazer Deus amar menos. Imagine agora pelo contrário, se todos os demônios se reunissem e dissessem assim, nós vamos agora avançar contra o governo de Deus, e nós queremos fazer que Deus ame mais a humanidade. Irmãos, isso não é possível. Não é possível Deus amar menos. Deus ama na medida certa. Eu pensei que vocês iam dizer amém. Amém. A gente sempre fica esperando um amém. Então eu vou repetir para vocês dizerem amém, tá bom? Então Deus ama, irmãos, na medida certa. Amém. Oh, glórias. Aleluia, Senhor. É bom ouvir amém. Eu gosto, viu, irmãos? E não é pecado não, viu? Não é pecado dizer amém não. É bom dizer amém. Quando a gente está ali animado e a gente sabe que o que o pregador está dizendo é uma verdade bíblica, é bom dizer amém. Irmãos, não é possível fazer Deus amar menos. Deus ama na medida certa. Por que eu estou começando o sermão desse jeito? É porque a história de Maria mostra exatamente isso para mim. Jesus ama na medida certa, mesmo quando a pessoa passa por altos e baixos, mesmo quando a queda é grande, Deus ama na medida certa. Eu quero avançar com você e estudar algumas coisas do Evangelho de João. A próxima coisa que eu queria dizer para você é a seguinte: Jesus tinha tempo na sua agenda para as pessoas mais marginalizadas da sociedade. Jesus tinha tempo para paralíticos, Jesus tinha tempo para cegos. Vocês sabem que nessa época os judeus acreditavam que se uma pessoa nascesse com alguma deficiência física, o que eles achavam? Que era porque ou ele tinha pecado, a pessoa tinha pecado, ou ela estava simplesmente trazendo as consequências de um pecado dos pais. Os judeus acreditavam assim nessa época. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Jesus tinha tempo para o cego, para o aleijado, para o mudo. Jesus tinha tempo para todas as pessoas marginalizadas. E eu chego à conclusão de que se eu tivesse vivido naquela época, Jesus teria tempo para mim também. E Jesus teria tempo para você também. Amém. Agora veja, a mulher, ela era tão marginalizada nesse período, que havia uma oração. Vocês mulheres, prestem atenção agora. Vocês não vão gostar porque eu vou ler.
mas mesmo assim eu peço que vocês prestem atenção. Vocês não vão gostar, mas escutem uma oração que os rabinos faziam naquela época. Olhem como o rabino orava: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um gentio. E aí a oração continua: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um escravo. E a oração termina assim. Vocês já imaginam como vai terminar a oração, já? É desse jeito mesmo, vocês estão pensando. A oração terminava assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste uma mulher. Já pensou? Teve um homem que disse amém aqui na frente, irmão. Teve um homem que disse amém aqui na frente. Misericórdia. Misericórdia. Mas ele disse brincando, né? Ele disse brincando, é claro. Irmãos, misericórdia. Mas era assim que os judeus viam. Não eram todos, mas alguns viam a mulher dessa forma. E sabe, até que nós entendamos qual era o papel e a função da mulher nesse período, a gente não vai conseguir entender o quanto foi escandalosa a atitude de Cristo em se relacionar com mulheres. O quanto foi escandalosa. O fato de Jesus ficar sozinho com Maria Madalena ali, conversando com Maria Madalena, essa atitude, irmãos, era vista como uma atitude de extremo escândalo. Nenhum homem direito, nenhum homem de bem ficava na rua conversando com uma mulher, ainda mais uma mulher com a reputação dessa mulher do capítulo 8. Irmãos, a atitude de Cristo é uma atitude extremamente escandalosa. Tem um hino muito famoso, americano, que diz que o Evangelho é de fato um escândalo. Como é que Cristo se importa comigo? Quem sou eu, irmãos, para que Cristo se importe comigo? Quem é você para que Cristo se importe com você? Nós somos as coisas mais lindas que Deus tem. Nós somos, irmãos, as coisas mais lindas que Deus tem. Deus tem uma razão muito especial para se importar comigo e com você. Jesus carrega para todo sempre as marcas nas mãos, por causa do amor que Ele tem por mim e por você. De onde vem isso? Como é que nós sabemos todas essas coisas? É por causa das histórias que estão na Bíblia. E é por isso, irmãos, que eu escolhi nessa noite falar sobre a história de Maria Madalena. Agora uma perguntinha: Maria Madalena, a mulher adúltera e a mulher de Betânia, são três mulheres distintas ou será que são a mesma pessoa? O que vocês acham? Vou fazer aqui uma enquete. Vamos fazer aqui uma enquete. Quantos acham que são três mulheres distintas? Eu quero ver as mãos. Olha, nós temos algumas mãos aí. Quantos acham que são a mesma pessoa? Levanta aí a mão. Olha só, a maioria, né? A maioria. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dizer se são ou não a mesma pessoa, utilizando a Bíblia, é a mesma coisa que um cego entrar num quarto escuro e tentar achar um gato preto que não existe. Vocês entenderam aí? Vocês querem que eu repita? Foi interessante isso, não foi? Vocês querem que eu repita? Então, olha, dizer que existe uma evidência bíblica para dizer se são ou não a mesma pessoa é a mesma coisa que um cego entrar num quarto escuro para procurar um gato preto que não existe. Não tem como provar dentro da Bíblia se são ou não são a mesma pessoa. Nós não temos evidência bíblica de que ou são ou de que não são a mesma pessoa. Nós não temos evidência bíblica. Agora, eu tenho dois textos para vocês. Eu tenho dois textos. Um texto é do livro Desejado de Todas as Nações. E para mim isso é interessante. Olha só o que Ellen White diz na página 325. Ela está falando da mulher adúltera do capítulo 8 de João. Depois confira em casa. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Ela está falando da mulher no capítulo 8, e aí diz: com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Será que não é uma alusão ao episódio do capítulo 12? Um outro texto mais alusivo. Nós não temos esse texto em português, está em inglês, na revista Sinais dos Tempos,
de 23 de outubro de 1879. Ela diz assim: essa penitente mulher tornou-se um dos membros mais fiéis do círculo de amizade de Jesus. Ela retribuiu seu perdão e compaixão com um ato de amor e adoração de profundo desprendimento. Será que é uma alusão ao episódio do capítulo 12? Particularmente eu acho que sim, irmãos. Particularmente eu acho que sim. Mais tarde, quando estava cheia de pesar ao pé da cruz, seu coração foi traspassado novamente ao ver a agonia de morte na face de seu Senhor e ouvir-lhe o brado pungente. Ela sabia que esse sacrifício era por causa do pecado, e sua responsabilidade como alguém cuja enorme culpa havia ajudado a trazer tal angústia ao Filho de Deus parecia mesmo muito pesado. Irmãos, particularmente, olha, você está livre para acreditar se são ou não a mesma pessoa, mas eu gostaria de me posicionar. Eu acredito que são a mesma pessoa. Eu acredito que Maria Madalena, a mulher adúltera do capítulo 8, e Maria de Betânia, do capítulo 12, são a mesma pessoa. Agora vamos tentar reconstituir um pouquinho a vida de Maria, tendo esses dados, unindo esses dados. Primeira coisa, nós aprendemos que Maria entrou na vida de pecado molestada pelo tio Simão. E o que deve ter acontecido? Incomodada com a sua situação, incomodada com a sua reputação, ela saiu da sua cidade e foi morar numa pequena vila chamada, porque ela é chamada de Maria Madalena. Ela foi morar numa pequena vila chamada Magdala. No ano passado eu tive o prazer de visitar essa vila. O ano passado eu fui a Israel e 2 lugares que me chamaram muita atenção. Eu fui ao local do Santo Sepulcro, visitei todos aqueles lugares. Fui à Jordânia, visitei aqueles lugares, mas 2 lugares me chamaram especialmente a atenção. Um deles foi a vila de Magdala. Quando nós chegamos lá, nós nos desgarramos do grupo, fomos eu e mais 2 pastores. Nós já tínhamos visitado os outros lugares aonde a excursão estava indo, e nós decidimos ir por conta própria visitar outros lugares do país. E aí nós fomos à vila de Magdala. Eu, outro pastor lá do IAN e um pastor lá do NASP. E aí chegamos num sítio arqueológico. E a pessoa que estava lá é uma pessoa da Universidade Católica do México, nos atendeu muito bem e explicou para nós como estavam acontecendo ali as escavações. E ele nos disse o seguinte: venham para cá. E aí nos trouxe até uma base de pedra. E aí ele disse o seguinte: olha, pisem aí. E aí ele disse o seguinte: olha, dificilmente este não foi o lugar por onde Jesus passou, porque nós acreditamos que este é exatamente o portal da entrada da cidade. Me chamou muita atenção a vila de Magdala, bem pequenininha. Nós vimos lá as escavações, bem pequenininha a vila. Alguns acreditam que Maria então foi para lá depois de ter sido molestada pelo seu tio Simão, e é por isso que ela é chamada na Bíblia de Maria Madalena, porque Maria de Magdala, por isso que ela é chamada de Maria Madalena. Agora existe uma outra coisa que acontece também, irmãos, com Maria, e eu queria que você voltasse na sua Bíblia até o livro de Lucas, até o Evangelho de Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas capítulo 8 e o verso 2, Evangelho de Lucas capítulo 8 e o verso 2. Nós temos uma informação importante sobre a trajetória de Maria Madalena. Lucas capítulo 8, verso 2. O texto diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, esta informação é uma informação muito importante. Se você for ao livro desejado de todas as nações, sabe o que nós encontramos lá? Ellen White vai dizer que 7 vezes, Cristo encontrou Maria Madalena. A primeira vez expulsou um demônio, e aí Maria volta à sua atividade normal como era antes, a vida normal como era antes. E aí depois Cristo encontra de novo Maria Madalena e expulsa novamente um demônio dela. Mas Maria tem novamente uma recaída, e aí ela volta à sua vida normal. Mas depois Cristo encontra Maria Madalena de novo,
E Jesus expulsa mais uma vez o demônio dela, mas ela volta à vida normal de novo. 7 vezes, irmãos. 7 vezes ela caiu, levantou. Caiu, levantou. Altos e baixos. E se você nunca passou por altos e baixos, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Irmãos, altos e baixos são duas coisas que fazem parte da vida cristã. Eu sou pastor, mas a minha vida não é uma trajetória ascendente, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 12 meses por ano. Eu tenho tido conversas sérias com amigos meus sobre vida espiritual. E sabe o que eu descobri, irmãos? Nenhum deles consegue se manter numa constante ascendente. Altos e baixos fazem parte da vida cristã. E a Bíblia me mostra isso. E sabe uma coisa? Isso me consola. Porque se os personagens da Bíblia eles seguissem sempre uma constante, eu ficaria desanimado quando eu pegasse a minha Bíblia. Eu ficaria desanimado. Altos e baixos fazem parte da trajetória cristã, fazem parte da jornada cristã. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está vivendo um momento baixo. Por favor, meu irmão, você precisa buscar a Cristo, mas não se sinta culpado por estar vivendo um momento baixo na sua vida. O que nós precisamos fazer é ir a Cristo, e Cristo vai nos elevar. Mas altos e baixos fazem parte da carreira cristã. Agora, a pergunta é a seguinte: como é que Cristo lida com os altos e baixos dos seus filhos? Como é que Cristo lida com essa situação? Outro dia eu estava assistindo a um filme que vocês conhecem. O filme é Desafiando Gigantes. Quantos já assistiram? Quase todo mundo. Tem uma cena do filme que me chama a atenção. Tem um garoto chamado Matt, e ele vai com o seu treinador até o escritório do seu pai. Me tocou essa cena, não sei se vocês vão lembrar dessa cena. E aí ele chega lá no escritório do pai e diz assim: pai, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu vim aqui para te dizer que a partir de hoje está valendo o que o Senhor disser. Está valendo o que o Senhor disser. E se vocês lembram do filme, na cena o companheiro, o colega de trabalho do pai do garoto diz assim: eu daria a mão direita para que meu filho dissesse isso de mim. E sabe o que eu fiquei pensando quando eu assisti a esse filme? Eu fiquei pensando o seguinte: imagina se todos nós chegássemos para Deus e disséssemos assim: Senhor, está valendo o que o Senhor disser. Está valendo, Senhor, o que o Senhor disser. Não é o que eu acho, é o que o Senhor diz. Pois eu quero dizer para você que existem pessoas no Antigo Testamento que passaram por experiências desse tipo, mas elas não foram muito firmes. E como é que Deus lidou com essa situação? Eu quero apresentar para vocês 3 exemplos. 3 exemplos. O primeiro está no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versos 27 a 29. 27 a 29. Deuteronômio, capítulo 5, versos 27 a 29. Deuteronômio, 5º capítulo da Bíblia, capítulo 5, versos 27 a 29. Eu me deparei com esse texto em 2010, fazendo a minha jornada de um ano, e eu parei, irmãos, para meditar nesse texto. O que está acontecendo nesse texto? Capítulo 5, versos 27 a 29 diz assim: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. O povo está dizendo isso para Moisés. O que disser o Senhor nosso Deus: então nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos, e o que mais? E o faremos. Verso 28. Ouvi do Senhor as palavras quando me faláveis. O Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram bem. Verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmãos, em outras palavras, o que está acontecendo aqui nesse texto? O povo está prometendo para Deus, dizendo: ah, Senhor, a partir de hoje está valendo o que o Senhor disser. Ah, Senhor, a partir de hoje nós vamos te obedecer. E Deus, que conhece o coração, Deus disse assim: esse povo está falando é da boca para fora.
Coisa fácil é falar, mas coisa difícil é fazer. Deus está dizendo, esse povo está falando da boca para fora. Quem dera que de fato fosse assim. Primeiro exemplo. O segundo exemplo está no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 10. Capítulo 10, versos 11 a 16. Juízes, capítulo 10, versos 11 a 16. O texto diz assim: respondeu o Senhor: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus. Antes de continuar a leitura, permita-me contextualizar. O povo está aqui preocupado, irmãos, por causa da opressão dos amonitas. E agora o povo vai a Deus. E escutem qual é a resposta de Deus para o povo. Verso 12: também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão. Deus está relembrando as vitórias. Verso 13: contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Verso 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos que nos livres hoje. Verso 16: então tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Agora preste muita atenção na segunda parte do verso 16: e o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Irmãos, que Deus é esse? O povo tinha ido para Deus e tinha dito assim: Senhor, nós vamos te obedecer. Mas depois o povo foi e adorou outros deuses. E aí Deus livrou, e aí o povo voltou para Deus: Senhor, nós vamos te obedecer. Mas o povo voltou a adorar outros deuses. E aí eles sofreram a opressão de algumas nações, e Deus livrou o povo dessas nações. E aí o povo volta para Deus: Senhor, nós precisamos do Senhor novamente. E aí chegou o momento que Deus disse assim: olha, procurem os deuses de vocês. Parece irônica a atitude de Deus aqui, mas o final do verso 16 diz assim: Deus não pôde suportar a angústia do povo. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Quando nós clamamos, mesmo depois de muitas quedas, Deus inclina os seus ouvidos para nós. Mesmo depois de muitas quedas, Deus inclina seus ouvidos para nós. É possível que alguém aqui nessa noite esteja pensando assim: mas pastor, eu já me distanciei de Deus de uma tal forma que eu acho que Deus não me escuta mais. Pois eu quero dizer para você: se você clamar a Deus, Deus vai ouvir você, e Ele vai erguer você novamente. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Eu preciso que você tenha cuidado com o que está acontecendo com o povo. Em Isaías 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. É o terceiro exemplo que eu quero passar para vocês. Isaías 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. Esse texto, irmãos, me deixa chocado. Isaías 29, verso 13. É um texto que me choca. É um texto que faz tremer o meu coração. Isaías 29, verso 13. O texto diz assim: diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Observe a última frase: em coisa aprendida por rotina. Em coisa aprendida por rotina. Por que você vem à igreja? É por rotina? Ou você vem à igreja para ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo? Por que você lê a sua Bíblia? É por rotina? Ou é porque você quer ouvir a voz de Jesus Cristo falando ao seu coração? Por que você ora? É por rotina? Ou é porque você quer abrir o seu coração para Deus? Cuidado com as coisas feitas por rotina. Agora eu preciso dizer outra coisa também. Sabe, irmãos, eu há 20 anos desenvolvi o hábito de falar com Deus todos os dias, de orar todos os dias, de estudar a Bíblia todos os dias. Mas permitam-me confessar uma coisa para vocês: eu estudo a minha Bíblia de manhã, não é porque eu acordei morrendo de vontade de estudar a Bíblia. Eu oro de manhã, não é porque eu acordei morrendo de vontade de orar. Eu falo de Cristo para as pessoas,
Nem sempre é porque eu estou morrendo de vontade de falar de Cristo para as pessoas, mas é porque eu sei que eu preciso fazer todas essas coisas se eu quero prosseguir na minha carreira cristã. Às vezes a gente estuda a Bíblia, não é porque a gente está morrendo de vontade de estudar a Bíblia, mas é porque a gente precisa ter disciplina para estudar a Bíblia. Às vezes eu oro, não é porque eu estou morrendo de vontade de orar, mas é porque eu sei que eu preciso orar. Agora eu também digo uma coisa para você: quando você se mantém disciplinado, você vai ter momentos em que Deus vai tocar no seu coração, que você vai chorar diante do Senhor, que você vai ter a experiência de Davi. Tem um salmo que Davi diz assim: eu saí para meditar. Davi está dizendo, e ele diz assim: enquanto eu meditava, ateou-se um fogo dentro de mim. Davi está dizendo, irmãos, enquanto eu meditava, ateou-se um fogo dentro de mim. Eu gosto daquele hino que diz assim: que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz? Que tempo já faz, meu irmão? Que tempo já faz, minha irmã, que você foi a Deus e contou aqueles segredos da alma? Aquilo que você não conta para ninguém nessa vida, aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo. Tem coisa que a gente só conta para Deus, tem coisa que a gente só fala com Deus. Que tempo já faz que você fez isso, que você falou para Deus, contando os segredos da alma? Ah, irmãos, como é que Deus se comporta? Como é que Deus se comporta diante dos altos e baixos da carreira cristã? Tem um pensamento muito bonito que eu gostaria de compartilhar com você. Joan Chittister é o nome da pessoa. Olha só que comentário interessante essa pessoa faz, esse autor faz. Devemos viver a vida comum extraordinariamente bem, se não formos espirituais, onde estamos e como somos, não somos absolutamente espirituais. Eu vou repetir: se não formos espirituais, onde estamos e como somos, não somos absolutamente espirituais. Irmãos, existem coisas no dia a dia que chamam a nossa atenção e que atraem a nossa atenção. Você trabalha, você estuda, você sai para passear, então você tem que ser cristão no trabalho, você tem que ser cristão no estudo, você tem que ser espiritual no trabalho, você tem que ser espiritual no ambiente de estudo, você tem que ser espiritual no ambiente de passeio. Se você não consegue ser espiritual fora da igreja, você não é uma pessoa espiritual. A igreja é um lugar para nós sermos espirituais, mas a igreja não é o único lugar para sermos pessoas espirituais. Nós temos que ser espirituais no nosso dia a dia. Nós precisamos ser espirituais no trabalho. Nós precisamos ser espirituais no ambiente de estudo. Nós precisamos ser espirituais em todos os ambientes. Eu quero voltar à história de Maria. Maria passou, irmãos, por altos e baixos. Altos e baixos. Caía, levantava. Caía, levantava. E um dia Maria estava aos pés de Jesus para derramar um perfume caro aos pés de Jesus. Sabe o que eu penso quando eu leio essa história? Eu fico pensando o seguinte: se eu estivesse lá, quem eu seria nessa história? Se eu estivesse participando desta cena, deste cenário, quem eu seria nessa história? Será que eu seria Judas, dizendo que tudo aquilo é um desperdício? Será que eu teria sido um dos discípulos, concordando com Judas, achando que derramar um perfume caro aos pés de Jesus era um desperdício? Será que eu estaria na posição de Simão, dizendo: se esse homem de fato fosse o Messias, se esse homem de fato fosse quem ele diz que ele é, ele saberia que essa mulher é uma mulher pecadora? Em que posição eu estaria? E aí, irmãos, eu digo para vocês que a posição que eu queria estar é ao lado de Maria, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram daquela música que diz: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador? Este é o melhor lugar. Agora eu quero voltar à história. Eu quero voltar à história de Maria. Irmãos, o que nós temos aqui? Um tremendo dilema. Um tremendo dilema. Capítulo 8, verso 5. Capítulo 8, verso 5. Acompanhe, por favor, a leitura. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Irmãos, os escribas e os fariseus pensaram o seguinte: dessa vez nós pegamos, dessa vez ele não escapa. Se ele disser que nós devemos apedrejá-la,
Então nós vamos dizer para ele: mas Senhor, onde está a tua misericórdia? Então disseram para nós que o Senhor é misericórdia, mas que é misericordioso, quer dizer que isso não é verdade. Agora, se Jesus dissesse assim: não apedreja, e aí ele diria o seguinte: Senhor, onde está a tua justiça? Os escribas e os fariseus acharam que tinham de fato montado a armadilha irrefutável, irreversível. Mas aí, irmãos, nós temos a surpresa do verso 6. A surpresa do verso 6. Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Irmãos, quando eu olho para esse texto, sabe o que eu penso? O que foi que Jesus escreveu ali? Irmãos, como eu queria saber o que Jesus escreveu ali. 3 vezes Deus escreveu. 3 vezes Deus escreveu. Em Êxodo 20, Deus escreveu os 10 mandamentos. Em Daniel capítulo 5, uma mão misteriosa escreveu na parede. Era uma sentença contra o rei Belsazar. Mas aqui em João capítulo 8, Deus está escrevendo mais uma vez. No capítulo 20 de Êxodo, Deus está escrevendo na pedra. No capítulo 5 de Daniel, Deus está escrevendo na parede. Mas no capítulo 8 de João, Deus está escrevendo na areia. Irmãos, por que Deus está escrevendo na areia aqui? Irmãos, é porque o que Jesus está escrevendo na areia eram coisas que Jesus queria apagar. Aquilo que ele escreveu na pedra não podia apagar. A sentença na parede também não podia apagar. Mas aquilo que Jesus estava escrevendo na areia, Jesus queria apagar. E agora, irmãos, que coisa impressionante está acontecendo aqui. Jesus está removendo a culpa da mulher, e Jesus agora está despertando culpa em seus acusadores, porque aquilo que Jesus está escrevendo, Jesus não está escrevendo contra Maria, Jesus está escrevendo contra os acusadores de Maria. Um dia o apóstolo Paulo disse assim: e agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus estava escrevendo não era para Maria, aquilo que Jesus estava escrevendo era para os acusadores de Maria. Mas Jesus estava preocupado, irmãos, não somente com Maria, Jesus estava preocupado também com os acusadores de Maria. Jesus queria apagar os pecados deles. Eu pensei que os irmãos iam dizer um amém mais forte. Jesus quer, irmãos, apagar os nossos pecados. Irmãos, a história caminha para o final. A história caminha para o final. E eu fico pensando, o que Jesus escreveu? E eu chego à conclusão de que ele só poderia ter escrito uma de 2 coisas. Ou Jesus escreveu adjetivos, ou Jesus escreveu substantivos. Mas eu não acho que Jesus escreveu adjetivos, porque os adjetivos servem para acusar, mas os substantivos servem para despertar a consciência. Jesus escreveu ali ladrões, Jesus escreveu ali assassinos, Jesus escreveu ali corruptos. Jesus queria despertar a consciência desses homens. Sabe, irmãos, então Jesus diz assim: aquele que estiver sem nenhum pecado, que lance a primeira pedra. Irmãos, eu imagino que nesse momento Maria se agachou e ela ficou esperando a primeira pedrada. Maria se agachou. Entre a primeira e a última pedra era o momento de graça de Maria. O que aconteceria com Maria? Acabaria assim a sua pobre existência. Entre a primeira e a última pedra, este era o momento de graça de Maria. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, lance a primeira pedra. Maria se agachou e ficou esperando, irmãos, o primeiro tiro. Mas Maria tem uma surpresa. Maria se surpreende. Em vez de uma pedra, Maria começa a ouvir o barulho de pés se mexendo e se afastando e se tornando distante. Poderia isso estar acontecendo? Poderia isso estar acontecendo? Maria vai sentindo distante os sons daqueles pés se mexendo. Irmãos, o coração de Maria disparou. Poderia ser verdade?
Poderia ser verdade que isso estivesse acontecendo? Poderia ser verdade. Em determinado momento, Maria então tem coragem e ela ergue os olhos. Quando Maria ergue os olhos, ela encontra um par de olhos. Se ela pudesse dar um nome a esse par de olhos, ela chamaria de compaixão. Ela leu compaixão no olhar de Jesus. Irmãos, e o olhar de Jesus transformou Maria completamente. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós somos transformados. Maria olhou para Jesus, ela não podia acreditar no que estava acontecendo. E aí Jesus, com uma voz mansa, a sussurrar, Jesus pergunta: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar. Irmãos, aí Maria olha para Jesus: Senhor, ninguém está aqui para me condenar. Mas nesse momento Maria percebe que existe somente irmãos. Somente uma pessoa podia condenar. Somente uma pessoa podia condenar. Porque essa pessoa não cometeu pecados. Essa pessoa não tinha pecados. Somente um podia condenar. E este que podia condenar, este olha para Maria e diz assim: Maria, eu também não te condeno, Maria. Agora eu tenho uma coisa para te pedir, Maria. Por favor, vá e agora não peque mais, Maria. Eu não te condeno, eu te perdoo, mas eu preciso te pedir uma coisa, Maria. Por favor, volta para casa, mas não volta para a vida que você tinha antes, Maria. Eu não te condeno. Irmãos, aqui estão as duas faces do Evangelho. Nesta frase, as duas faces do Evangelho. A primeira face do Evangelho: Jesus não condena. O desejo de Jesus não é condenar. O desejo de Jesus é salvar. Esta é a primeira face do Evangelho. Mas existe uma outra face do Evangelho nessa frase. Quando eu sou salvo por Jesus Cristo, eu não posso voltar à minha vida de pecados de antes. Quando eu aceito ao Senhor Jesus Cristo, a minha vida precisa ser transformada. E é por isso que Jesus disse: Maria, eu não te condeno. Mas se Jesus não tivesse falado mais nada, o Evangelho não estaria completo. E é por isso que Jesus precisou dizer: vai e não peques mais. A pessoa que foi a Cristo não pode ficar da mesma maneira que era antes. Vai e não peques mais. Nós vamos ouvir música agora. E a música diz assim: ainda existe graça. Ainda existe graça. Será que tem alguém aqui nesta noite que tem a consciência de que está distante dos caminhos do Senhor? Eu quero dizer para você nessa noite: ainda existe graça. A mesma graça que alcançou Maria Madalena pode alcançar você nessa noite. O quarteto vai cantar agora. E enquanto o quarteto canta, se você quer fazer sua esta oração nessa noite, nós vamos orar pedindo a Deus que a sua graça se estenda na nossa vida mais uma vez. Será que tem alguém que está distante dos caminhos do Senhor nessa noite? Ainda existe graça. Se você quer receber o benefício dessa oração, enquanto o quarteto canta, vou pedir que você fique em pé e nós vamos finalizar o culto desta noite com uma oração de reconsagração ao Senhor.